Olá, nessa videoaula darei continuidade à apresentação de mais outras microarquiteturas e técnicas de implementação de arquiteturas avançadas. Mais objetivamente, nessa videoaula eu vou apresentar mais alguns tipos de microarquiteturas e algumas técnicas usadas na implementação de microarquiteturas contemporâneas. Nessa videoaula será abordado mais técnicas de implementação de processadores superescalares, processadores fora de ordem, out of order processing, técnicas de renomeamento de registradores, register renaming, microarquiteturas SIMD, Single Instruction Multiple Data, microarquiteturas multithreading e multiprocessadores. Começamos por tratar da técnica conhecida como processamento superescalar fora de ordem. O objetivo dessa técnica é de permitir que um processador superescalar evite paralisações, stalls, que ocorrem quando os dados necessários para executar uma operação não estão disponíveis. Para que isso seja possível, o hardware deverá realizar uma pré-análise das próximas instruções que poderão ser executadas simultaneamente, sem sofrerem de dependência uma da outra. A ideia é de despachar para as unidades de execução a serem executadas o máximo de instruções possíveis de uma só vez. Dessa forma, essa técnica permite o despacho para a execução de instruções fora de ordem, desde que não hajam dependência entre si. Os tipos de dependência que ocorrem podem ser classificadas como RAW, RAW, leitura após gravação. Esse tipo de dependência ocorre quando uma instrução grava e a instrução posterior precisa ler o mesmo registrador. Outra dependência é WAR, gravação após leitura, quando uma instrução lê e a instrução posterior grava um registrador no mesmo ciclo, também chamada de antidependência. E por último, WAW, que é gravação após gravação. Isso ocorre quando uma instrução grava em um registrador e a instrução posterior grava um outro conteúdo no mesmo registrador. No processamento superescalar fora de ordem, como isso realmente acontece? Como isso se dá? Primeiro, ocorre a busca de instruções. Depois, ocorre o envio de instruções para uma fila de instruções, também conhecida como buffer de instruções ou estações de reserva. A instrução aguarda nessa fila até que seus operandos de entrada estejam disponíveis. A instrução pode deixar a fila antes das instruções anteriores. A instrução é em seguida despachada para a unidade funcional apropriada e executada por essa unidade. No passo seguinte, os resultados ficarão enfileirados. E por fim, somente depois que todas as instruções mais antigas tiverem seus resultados gravados de volta no banco de registradores, esse resultado será gravado de volta no banco. Isso é chamado de estágio de graduação ou retirement stage. O processamento fora de ordem é uma técnica para microarquiteturas superescalares e explora, ao mesmo tempo, o paralelismo de execução de instruções por ser uma microarquitetura pipeline e explora o paralelismo espacial por ser uma microarquitetura superescalar, permitindo que mais de uma instrução seja executada no mesmo ciclo de clock. Estudos teóricos mostram que o ILP pode ser bastante elevado, o IPC pode ser bastante elevado para microarquiteturas fora de ordem, com preditores de desvio perfeitos e um enorme número de unidades de execução. No entanto, na prática, os processadores conseguem raramente alcançar um nível de instrução de paralelismo maior que 2 ou 3 instruções sendo executadas ao mesmo tempo.
com 6 vias de caminho de dados superescalares com execução fora de ordem. Um placar de avaliação, ou um scoreboard em inglês, é o nome do recurso de hardware que mantém as instruções aguardando serem despachadas. O controle das unidades funcionais disponíveis no caminho de dados e a tabela de dependência são avaliados por essa estrutura que armazena a informação da instrução, essas scoreboards. Nesse exemplo, aqui vimos nesse slide um exemplo de um processador superescalar fora de ordem que executa essas seis instruções do programa em assembly mostrado à esquerda nesse slide. Essas 6 instruções são executadas, em 4 ciclos e, portanto, apresentam um IPC de 1,5. A dependência de ADD sobre load word por meio de $T0 é um hazard de leitura após a gravação, um hazard tipo RAW. RAW. A instrução ADD não deve ler o $T0 até depois do load word ter escrito nele. Esse é o tipo de dependência na qual estamos acostumados a tratar no processador com pipeline. Esse tipo de dependência limita a velocidade a que o programa pode ser executado, mesmo se infinitamente muitas unidades de execução estiverem disponíveis. Da mesma forma, a dependência de story word sobre a instrução OR por meio de $T3 e de end sobre o sub por meio de $T0 são dependências RAW. A dependência de sub sobre end, sobre a instrução end por meio de $T0 é chamada de hazard de gravação após leitura, WAR ou antidependência. A instrução sub não deve sobrescrever $T0 antes de ADD ler $T0, de modo ao AD receber o valor correto de acordo com a ordem original do programa. Os hazards WAR não ocorrem no pipeline simples do MIPS, mas podem acontecer no processador out of order se a instrução dependente, que nesse caso é a sub, for obtida muito cedo. Um hazard WAR não é prejudicial para o funcionamento do programa. É meramente uma alternativa de escolha do programador para usar o mesmo registrador para 2 instruções não relacionadas. Se a instrução sub tivesse escrito $T4 em vez de $T0, as dependências desapareceriam e a instrução sub poderia ser obtida antes de ADD. A arquitetura MIPS tem apenas 32 registradores, por isso, às vezes, o programador se vê forçado a reutilizar um registrador e introduzir um hazard apenas porque todos os outros registradores já se encontram em uso. Os processadores out of order usam uma técnica chamada de renomeação de registradores para eliminar os hazards WAR. A renomeação de registradores acrescenta alguns registradores de renomeação não arquiteturais ao processador. Por exemplo, o processador MIPS poderia acrescentar 20 registradores de renomeação chamados de registradores $R0 até $R19. O programador não pode usar esses registradores diretamente, porque não fazem parte da arquitetura. No entanto, o processador é livre para os usar para eliminar os hazards. A figura nesse slide mostra o mesmo programa da figura do slide anterior, executado por um processador out of order que tem esse recurso de renomeação de registradores. O $T0 é renomeado para $R0 em sub e o ADD para eliminar o hazard WAR. Dessa forma, o processador out of order com renomeação de registradores obtém as 6 instruções em 3 ciclos, alcançando um IPC de 2 para o programa dado como exemplo.
O termo SIMD significa Single Instruction Multiple Data. É uma microarquitetura em que uma única instrução atua em paralelo em blocos de dados. Uma aplicação comum de SIMD é realizar muitas operações aritméticas curtas de uma só vez, especialmente no processamento de gráficos. Isso também é chamado de aritmética empacotada ou packed arithmetic. Antes de passar a explicar mais um tipo de microarquitetura, a microarquitetura multithreading, eu preciso falar com vocês sobre dois conceitos essenciais para se compreender o poderio desse tipo de microarquitetura. São os conceitos de processo e de thread. Process é definido como um programa em execução em um computador. Vários processos podem ser executados ao mesmo tempo em um computador. Por exemplo, navegar na web, tocar uma música, escrever um artigo em um editor de texto. Já uma thread é definida como uma parte de um programa em execução. Cada processo em execução possui várias threads. Por exemplo, um processador de texto pode ter uma thread para digitação, uma thread para verificação ortográfica e outra thread para impressão, todas sendo executadas simultaneamente. Threads podem ser executadas em um uniprocessador convencional. Dessa forma, elas não estarão executando ao mesmo tempo, mas dando a ilusão ao usuário que isso esteja acontecendo. No caso de threads sendo executados por um uniprocessador, não tem jeito, somente uma única thread executada por vez. Quando ocorre algum travamento, algum stall, algum freio do pipeline, por exemplo, aguardando por um dado proveniente da memória, o estado arquitetural da thread em espera deve ser armazenado. E o estado arquitetural da próxima thread livre, para ser tratada, é carregada no processador e ela passa a ser executada. Essa mudança de estado arquitetural é conhecida como mudança de contexto e aparece para o usuário como se todas as threads se encontrassem em execução simultaneamente. Em microarquiteturas multithreading, a situação já é um pouco diferente. Múltiplas threads podem se encontrar em execução ao mesmo tempo por essas microarquiteturas. São mantidas várias cópias do estado de arquitetural em execução. Várias threads se mantêm ativas em execução ao mesmo tempo. Quando uma thread sofre um stall, a outra é executada imediatamente. Se uma thread não conseguir manter todas as unidades de execução ocupadas, outra thread poderá usá-las. Ela não aumenta o paralelismo a nível de instrução de uma única thread, mas aumenta a vazão ou a taxa de transferência de threads por unidade de tempo. A Intel chama essa técnica de hyperthreading. Nesse slide, apresento três tipos de microarquitetura multithreading a saber, a multithreading de grão fino, fine grain, ou FG, a multithreading de grão grosso, coarse grain, ou CG, e a SMT, a Simultaneous Multithreading. O multithreading de grão fino emite instruções de diferentes threads após a cada ciclo de clock. Pode ser estática, SFG, Static Fine Grain, quando a emissão de instruções de diferentes threads após cada ciclo de clock é fixa ou estática, ou pode ser dinâmica, DFG, Dynamic Fine Grain, quando a emissão de instruções de threads diferentes após cada ciclo de clock é realizada na forma de um rodízio fixo entre as threads prontas para serem executadas no ciclo de clock em questão. A multithread de grão grosso, coarse grain, ou CG, só muda a emissão de instruções para outra thread quando a instrução da thread de execução atual causa parada ou stall de eventos de latência longa, como, por exemplo, mais de 2 ciclos de clock. Multithreads simultâneos, SMT, emitem várias instruções de múltiplas threads em um mesmo ciclo de clock. O processador deve ser superescalar para se realizar essa característica de simultâneos multithreading. Na figura dessa página tem um esquema de execução de um processo composto por 4 threads em execução, cada uma com 9 instruções e uma microarquitetura uniprocessador pipeline de 9 estágios
e o SMT em uma microarquitetura superescalar. Estude e tente compreender o que se passa nesse esquema. Explicações poderão ser obtidas durante a nossa sessão síncrona. Até a próxima!